Tenho a impressão de que sempre que as pessoas veem uma pedra grande, logo já querem transformar em algo especial. Podemos citar como exemplo a pirâmide do Egito, que ainda continua impressionando as pessoas por causa de sua grandiosidade. Tanto é que certas pessoas acreditam que a pirâmide seja obra de alienígenas. Olá, pessoal! O assunto de hoje não é a pirâmide, mas outras pedras que representam um enigma para os cientistas. Vamos começar! Os touros de Guisando. A colina de Guisando, na província de Ávila, na Espanha, contém 4 estátuas de pedra feitas de granito que, segundo estimativas, datam o século II a.C. Essa estátua de pedra é a escultura de um animal de 4 patas e é conhecida como os touros de Guisando. É possível que as esculturas sejam de outros animais, como javalis, mas a opinião dos pesquisadores se inclina para a teoria de que sejam touros mesmo. Isso porque, na cabeça da estátua, tem buracos que permitem colocar objetos como chifres. No passado, a área ao redor da atual província de Ávila era habitada pelos vetões, que eram um povo pastoril. Presume-se que provavelmente foram os vetões que deixaram para trás um número tão grande de estátuas de pedra. Essa estátua de pedra é chamada de verraco e seu uso é desconhecido, mas pode ter sido um objeto cerimonial ou sinalização para mostrar o caminho para os nômades. Ou pode ser que tinha alguma outra função além disso. Existe até uma teoria de que esse touro de pedra era usado para o jogo de calva, que ainda existe hoje. Os antigos pastores de ovelhas costumavam jogar pedras nos chifres de touros de verdade para passar o tempo. Se eu fosse um touro, eu não gostaria de participar de uma brincadeira dessa de jeito nenhum, e eu atacaria de volta em quem mexesse comigo. Talvez seja exatamente por causa disso que, com o tempo, começaram a usar apenas uma vara de madeira em uma plataforma sólida ao jogar calva. E se colocasse essa vara em cima da cabeça do touro de pedra? O que vocês acham dessa teoria? Acredita-se que o touro de Guisando seja anterior à época romana, mas a estátua tem uma inscrição romana. Aparentemente, os romanos gostaram tanto dessa estátua de pedra que usaram esse touro de pedra para rituais de sepultamento ou algo assim. Ou seja, essa escultura foi usada 2 vezes, mas em ambos os casos seu uso é desconhecido. Egra. Petra é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Essa cidade, que foi construída com pedras no deserto da Arábia, é um verdadeiro milagre que permanece de pé até hoje. Mas além de Petra, a capital do famoso reino Nabateu, há outra cidade enigmática no deserto da Arábia Saudita, embora não tão famosa quanto Petra. Estamos falando de Egra, que é conhecida como a capital dos monumentos. Egra foi o local escolhido pelo diretor Luc Besson para o seu filme O Quinto Elemento. A escolha dele faz todo o sentido, afinal as rochas avermelhadas do deserto são realmente impressionantes. As rochas desse lugar foram transformadas em estruturas incrivelmente belas pelos nabateus há mais de 2000 anos. A maioria dessas 111 rochas são tumbas, cujas fachadas foram habilmente decoradas por artesãos antigos. Mas a pergunta é, como que uma riqueza e cultura avançada dessas surgiram nessa terra tão inóspita? A resposta está nas especiarias, no incenso e em outros luxos que antigamente eram transportados pelo deserto da Arábia. Como Egra ficava localizada ao longo de uma rota comercial, ela se aproveitou disso para se tornar próspera e incrivelmente rica. As tumbas de pedra e as instalações de água em Egra ainda são controversas entre os estudiosos. O que os estudiosos não conseguem compreender é porque de tantas tumbas estarem inacabadas. Qisar al-Farid, ou o Castelo Solitário, a maior tumba de Lian, filho de Cusa, é um exemplo disso também. Talvez a chegada dos romanos tenha acabado com a prosperidade de Egra e mudado as rotas comerciais, ou talvez possa ter acontecido algum desastre natural que tenha forçado as pessoas a deixar a área. De qualquer forma, a história da cidade, desde o declínio do Império Romano até o surgimento do islamismo, permanece um mistério. De acordo com o Alcorão, Alá puniu os habitantes de Egra com trovões e terremotos,
e depois disso a terra ficou desabitada. E vocês acreditam nessa lenda? Cova da Menga. Perto da cidade espanhola de Antequera está localizado a Cova de Menga. Essa é a maior estrutura megalítica da Europa e estima-se que ela tenha sido construída nos anos 4000 a.C. Isso significa que ela é mais antiga que a famosa Stonehenge. O sepulcro é uma passagem feita de 32 rochas gigantes, sendo que a mais pesada pesa 180 toneladas. Considerando que os povos antigos trouxeram essas pedras da pedreira a 1 quilômetro da encosta, o número de pedras é elevado. Os pesquisadores encontraram rampas que os povos antigos usavam para baixar e mover habilmente essas pedras frágeis. Era realmente um trabalho hercúleo, algo incomum para a época. Depois das estruturas megalíticas serem concluídas, foram construídas tumbas sobre elas, que permaneceram intocadas até o século XIX. Quando a tumba foi aberta, descobriu-se que estavam enterradas ali cerca de centenas de pessoas. Será que a cova era usada como uma espécie de sepultura? Será que se trata de uma história tão simples assim? Obviamente não. Em 2005, um poço com uma profundidade de cerca de 20 metros foi descoberto aqui. E ainda há água nos poços. Será que as estruturas megalíticas foram construídas aqui nos tempos antigos para proteger as preciosas fontes de água do mau tempo e do sol escaldante da Espanha? Os pesquisadores só podem especular sobre isso. Existe um outro mistério por trás da Cova de Menga. Quando você sai dessa cova no solstício de verão, é possível ver o sol nascendo sobre a montanha mais alta. Não é nenhuma novidade para nós que os povos antigos tinham conhecimentos aprofundados sobre astronomia. Tem mais coisas para ficarmos impressionados. Se trata de fato do eixo central da Cova de Menga estar orientado para outra atração turística, o Abrigo de Mata Cabra. As paredes do sítio arqueológico estão cobertas de pinturas feitas pelos povos antigos. Está claro que existe alguma relação entre esses dois locais, mas qual seria a conexão por trás delas? Igreja de Lalibela. As 11 igrejas da cidade etíope da Lalibela são um dos mistérios da arquitetura antiga. Segundo o que diz a lenda, o rei Gebra Mascal Lalibela, o fundador de Lalibela, ficou encantado ao visitar Jerusalém quando era mais novo e quis construir algo parecido em Etiópia também. E presumivelmente a construção de uma nova capital começou no século XII, onde também foi construída uma igreja monolítica feita de rocha. Não se sabe exatamente como essas igrejas foram construídas. Alguns acreditam que primeiro foi escavado um poço, deixando uma rocha no meio, que depois foi transformado em uma catedral. Outros acreditam que todo o edifício foi escavado camada por camada, movendo-se de cima para baixo. Enquanto os pesquisadores debatem a tecnologia e a época da construção, também não está claro para as pessoas em geral quem construiu essas estruturas religiosas em primeiro lugar. Há uma teoria bastante improvável de que a igreja foi construída pelos cavaleiros templários, que na época tinham influência não apenas na Europa, mas também na Síria e na Palestina. A teoria mais realista é que essas catedrais foram escavadas na rocha por pessoas comuns, possivelmente contratando os coptas. No entanto, os fiéis que se reúnem aqui em grande número para ver esse milagre arquitetônico estão convencidos de que a construção da igreja foi obra direta do rei, com a ajuda dos anjos. A ideia de que um edifício tão belo tenha sido escavado por pessoas comuns, com ferramentas comuns, parece completamente implausível para os fiéis. Pedreira Yangshan. A pedreira Yangshan é uma pedreira onde os chineses extraíram calcário nos tempos antigos para construírem Nanquim. No entanto, o imperador Zhundi, imperador Yongli, que governou o país durante a dinastia Ming de Yongli, que significa felicidade perpétua, elaborou um plano grandioso em 1405. O imperador Yongli foi responsável por uma série de grandes projetos, como, por exemplo, a reconstrução do grande canal Xinjiang e a construção da cidade proibida em Pequim. Mas, hoje queremos mostrar um outro projeto do imperador. O imperador Yongli ordenou que um enorme monumento de pedra fosse esculpido na rocha e colocado no Ming Shaolin, mausoléu de Ming. O mausoléu de Ming é um mausoléu construído para o fundador da dinastia Ming, o pai do imperador. Seguindo as tradições da época, o monumento deveria ser montado com 3 pedras.
A maior deles era um pedestal de pedra com 30 metros de comprimento, 16 metros de altura e 13 metros de largura, pesando 16.250 toneladas. O monumento em si pesava a metade disso e tinha cerca de 50 metros de altura. A pedra superior com decoração de dragão era consideravelmente mais leve, pesando apenas 6.118 toneladas. Se o projeto tivesse se concretizado, o enorme monumento teria 73 metros de altura, apenas 20 metros a menos do que a altura da Estátua da Liberdade, incluindo a base. Entretanto, quando as pedras para o monumento estavam quase terminando de ser extraídas, os arquitetos perceberam que seria impossível transportá-las para o local. Vocês que ficaram preocupados sobre o fundador da dinastia Ming, não se preocupem, pois foi erguido um monumento de pedra um pouco menor em homenagem a ele, que tinha uma altura de apenas 8 metros. As pedras que eram para terem sido utilizadas na construção do monumento ainda permanecem na pedreira Yangshan e são uma prova da ambição dos arquitetos de antigamente. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de dar um like e compartilhar nas redes sociais. Vamos nos ver em breve. Até mais!